o grande negócio, eu tenho visto aqui o pessoal falando e isso é um negócio, academia, ENAD, instituições de ensino, INEP, a gente tem dois caminhos sempre em qualquer profissão, né? Eu vou formar para quê? Então eu tenho a formação para formar formadores, estudiosos, professores, e eu tenho a formação para o mercado. E o mercado, como é que está? Então, o que eu vou falar amanhã, eu não sei se isso já foi falado pela manhã, né? Mas eu vi que o fórum, o debate, é as novas competências do profissional, né? Então, tem lá, vou falar de foco do cliente. Quem é o nosso cliente do secretariado? Quem é esse cliente? Como é que a gente está desse cliente? Eu imagino dois, a priori, de forma simplista. O aluno, que vai precisar de uma colocação no mercado, e as empresas que precisam desses profissionais adequados às novas realidades. A gente sabe a realidade desse novo mercado? Acho que 70%, 80% do mercado é varejista. Como é que é a vida do varejista? A gente sabe. Está preparado para se adaptar a assessorar esse varejista? Então, um ponto. Na minha concepção, a gente precisa se aproximar desse público, que é carente e que precisa de grandes profissionais. Qual é a maior dificuldade de todo mundo? Profissionais preparados para chegar e já marcar gol. Então, a maior dificuldade, manter talentos dentro das empresas, mas primeiro achar talentos. Turnover altíssimo nas empresas. E aí, a gente traz sempre o seguinte... A gente divide lá, ao invés de falar de job descriptions, aquelas coisas bonitas, tal, a gente tem apresentado para as empresas uma coisa chamada SAIS, ser, aprender e servir do cargo. Servir, para quem e o que eu vou fazer. Aprender, o que é que eu preciso saber para executar bem aquela função. E o que é que eu preciso saber para ficar naquela função, naquela empresa. E o ser, que é o caráter e a personalidade que aquela função exige. As pessoas normalmente são demitidas pelo que elas são. Não pelo que elas trazem no currículo. Elas estão sendo preparadas para isso nesses cursos? Na década de 70, um cara chamado Howard Gardner apresentou um conceito de múltiplas inteligências. Ainda tem instituição de ensino ensinando a todo mundo como se fosse todo mundo igual. Então, a maior dificuldade, manter talentos dentro das empresas, mas primeiro achar talentos. Turnover altíssimo nas empresas. E aí, a gente traz sempre o seguinte, a gente divide lá, ao invés de falar de job descriptions, aquelas coisas bonitas, tal, a gente tem apresentado para as empresas uma coisa chamada SAIS, ser, aprender e servir do cargo. Servir, para quem e o que eu vou fazer. Aprender, o que é que eu preciso saber para executar bem aquela função. E o que é que eu preciso saber para ficar naquela função, naquela empresa. E o ser, que é o caráter e a personalidade que aquela função exige. As pessoas normalmente são demitidas pelo que elas são, não pelo que elas trazem no currículo. Elas estão sendo preparadas para isso nesses cursos? Na década de 70, um cara chamado Howard Gardner apresentou um conceito de múltiplas inteligências. Ainda tem instituição de ensino ensinando a todo mundo como se fosse todo mundo igual. Eu estava na Bahia e um baiano chegou e disse, professor, você sabe que ser humano é tudo igual. Eu disse, como assim? Isso é tudo igual porque é tudo diferente. Então a gente não pode dar o mesmo remédio para esse pessoal. Como é que a gente vai levar, na minha concepção de mercado, essa profissão que é tão necessária, é tão valorosa, é tão importante na vida de todas essas empresas? É o sustentáculo do dia a dia das empresas, de empresários cada vez mais sem tempo e muito mais sem cabeça para pensar coisas que são importantes, e tem aí na profissão de vocês aquele apoio necessário. Às vezes até apoio psicológico, né? Muitas vezes. Pensar que o resultado que a gente precisa ter advém de 2 R's. Relacionamento e reputação. Precisamos preparar os profissionais para lidar com gente. Processo pode ser a coisa mais fácil. Grandes empresas dizem assim, ó, contrate o sorriso, treine a técnica. Porque o que a gente precisa? Pessoas que saibam se relacionar muito bem. E que tenham essas múltiplas inteligências bem tratadas. Então, alguns pontos que eu fui colocando aqui. O aluno, ele está se sentindo preparado para o mercado de trabalho?
para esse mercado de trabalho hoje, que está cada vez mais feroz, desumano, exigindo... Quando eu aprendo as coisas, surgem novas perguntas. E aí, como é que ele está, né? 2, as empresas sentem esses profissionais preparados para chegar e já... Porque o que é que eu vejo muito? A gente estava em discussão aqui de tecnólogo, eu estava falando com a Rose antes, né, Rose? Tecnólogo e bacharelado. Eu sou formado em administração. A gente sofre, fui do Conselho Regional de Administração e tal, sofre a mesma coisa. Por que o tecnólogo vem crescendo? Pela necessidade do mercado de preparar mais rápido. Só que está saindo aí uma terceira corrente que eu estava falando para a Rose, que são os cursos não MEC. A gente está preparado para os cursos não MEC? Para as universidades corporativas que, vendo a deficiência das academias em preparar esses profissionais, estão criando as suas? Atacadistas como Martins, o maior do Brasil, tem a Universidade Martins. As grandes empresas estão buscando os seus caminhos. Então, eu acho que o grande divisor de água, um dos grandes, além de tudo que vocês estão discutindo aqui, do foco acadêmico, é a gente desenvolver um foco para o mercado, para as empresas e para as suas necessidades, porque ninguém está fazendo isso ainda. E aí a gente marca um golaço de ser a primeira, e aí a gente pode até construir uma grande causa aqui, né? Ser a primeira profissão que verdadeiramente está próxima.